Vamos falar sobre conexões sem fio. Sempre que eu cito, para efeitos de provas de concurso, o termo conexão sem fio, imediatamente eu vou pensar no termo wireless, porque wireless quer dizer sem fio. Então, quando eu penso numa conexão de uma rede sem fio, eu vou dizer que essa é uma rede wireless. Por que rede wireless? Porque wireless é o termo que define sem fio. Então, vamos lá. Falou em conexão sem fio, pensou em wireless. Mas aí vem a outra pergunta. Quais são os principais padrões de conexão wireless? Quais são os principais padrões de conexão sem fio? Eu poderia dizer que um deles, extremamente importante hoje, é o padrão Wi-Fi. O Wi-Fi é um dos principais padrões de conexão sem fio. E ele é tão utilizado que se tornou o principal padrão para conexões de redes locais sem fio. Então, quando nós pensamos em conexão de redes locais sem fio, sem dúvida nenhuma, o padrão Wi-Fi é hoje o principal padrão para conexões de redes locais sem fio. E ele tem algumas características interessantes. Por exemplo, indicar que o padrão Wi-Fi foi instituído sobre norma do IEEE, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, conhecida como 802.11. Então vamos imaginar um dia que tu foi comprar um roteador Wi-Fi, um roteador sem fio, e aí estava descrito lá que era um roteador 802.11. Isso quer dizer que ele é do padrão Wi-Fi. 802.11, então, imediatamente tu responde que isso significa o padrão Wi-Fi. Vai que uma prova coloque, né? O padrão Wi-Fi pode ser identificado pela seguinte descrição. E aí vem várias opções na letra A, B, C, D, e aí tu vai responder 802.11, que é o padrão que identifica o nosso Wi-Fi. Então pensou em 802.11, pensou em Wi-Fi. Outra dica, as provas podem indicar que o padrão Wi-Fi é um padrão para constituir uma rede conhecida como WLAN. Está certo, porque observa, o termo LAN, sem o W, só LAN, L-A-N, significa rede local. LAN vem de Local Area Network, uma rede local. E WLAN significa rede local sem fio. E o padrão Wi-Fi é um principal padrão para criar ambiente de conexão de redes locais sem fio. Portanto, o padrão Wi-Fi é um padrão que permite a criação de um ambiente WLAN, já que WLAN significa rede local sem fio. E o padrão Wi-Fi é um padrão para criar rede local sem fio. Então, ele é um padrão para criar WLAN, criar Wireless LAN, quer dizer, uma rede local sem fio. Não esquece disso, então, o Wi-Fi é um padrão WLAN, ok? Aqui eu tenho uma demonstração disso. Uma casa com um roteador Wi-Fi e 3 computadores conectados entre si sem fio, formando uma rede local sem fio, formando então uma WLAN. Tá aí, um exemplo de uma rede Wi-Fi, que nós vamos chamar de WLAN, porque é uma rede local sem fio. O termo WLAN significa exatamente isso, ok? Bem, vamos à parte teórica comigo sobre o padrão Wi-Fi, acompanha aí na leitura. Padrão de rede sem fio, muito utilizado para conexões de redes locais, e aí nós vamos chamar isso de WLAN, quer dizer, Wireless Local Area Network, quer dizer, uma rede local sem fio. E é sempre bom lembrar que o padrão Wi-Fi também é identificado pelo indicativo numérico da norma 802.11. Sempre que tu vê essa descrição numérica, 802.11, lembra que isso identifica o padrão Wi-Fi. Ok, pessoal? Essa é a ideia do nosso padrão Wi-Fi, padrão para a constituição de redes locais sem fio.